Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor. Eu sempre fiz vídeos nesse sentido, tá? Falando sobre continuidade de trabalho, sobre base. Eu acho que esse é um dos meus nichos. Eu acho que é um desses assuntos que eu mais gosto de falar. E esse assunto que eu vou falar não é só sobre continuidade de trabalho, mas é sobre agressividade diante da base, tá? Como assim agressividade diante da base, galera? Você vai querer que os diretores do São Paulo batam nos meninos da base? Não, não é isso que eu estou falando. Agressividade nas renovações, agressividade nas construções desses meninos, agressividade na visão de futuro para esses meninos da base do São Paulo. Como assim, Grécio? Do que você está falando? Agressividade de futuro? Do que você tem demência? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando eu vou dar exemplos, tá? Eu sempre gosto de citar exemplos porque eu gosto de falar de fatos, eu gosto de não só falar de achismo. Em 2018, né? Eu ia falar em 2017. Em 2018, teve um jogador muito importante que saiu do São Paulo porque o São Paulo não conseguiu renovar. Tá vindo já na sua cabeça, né? É isso mesmo, o Militão. O Militão saiu do São Paulo em 2018, quando o São Paulo estava muito bem no Campeonato Brasileiro, tá? São Paulo tentando a conquista do título brasileiro, não conseguiu. O São Paulo vendeu o Militão, né? Terminava seu contrato, então o São Paulo não queria perder, ficar sem não ganhar nada, né? Querer perder dinheiro ali, então o São Paulo vendeu antes de acabar o contrato dele, tá? E isso aconteceu com outros jogadores que saíram do São Paulo sem o São Paulo ganhar nada, tá? Por conta do contrato. Esse ano tá saindo aí algumas coisas falando sobre o Lucas Sena, lateral direito da base do São Paulo. Acho que o São Paulo não está conseguindo renovar com o atleta, tá? Que tá tendo muitos problemas ali com conversação com dirigentes, não, né? Com empresários, agentes do atleta. Aí tem falas do empresário, tem falas do São Paulo, aí a gente, aqui que tá no meio disso tudo, né? Não sabemos quem está certo. Quem está certo só o futuro dirá, só o futuro falará quem está certo nessa razão. Quer dizer, quem está certo não, né? De como seria o fato de verdade do que acontece hoje dentro do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá. Como assim? Eu tenho que falar sobre a agressividade, né? Agressividade como assim, Grécio? A agressividade, da forma que eu falo, é uma agressividade de ter contratos, ter em mente o que vai acontecer com esses atletas. Não se pode fazer um contrato, sei lá, de 3 anos quando o atleta faz 16 anos e você não saber o que vai acontecer depois desses 3 anos. Qual é o potencial desses jogadores? O Rodrigo Nestor, por exemplo, tá? Que é um jogador agora que tá tendo problemas com renovação. Rodrigo Nestor é algo simples, tá? Rodrigo Nestor eu conheci ele lá em 2017. Lá em 2017. Eu conheci ele quando ele tava no Sub-17, né? E eu já vi um potencial imenso, imenso. Não é um potencial, é um potencial imenso do Rodrigo Nestor. Muitos torcedores conheceram ele agora. No jogo contra quem foi? Contra o Binacional, no último jogo da Libertadores, né? O São Paulo foi eliminado. Então ali ficou um jogo para se classificar para a Sul-Americana. E muitas pessoas conheceram o Rodrigo Nestor ali. Aí eu me pergunto, tá de brincadeira? Eu conheço o Rodrigo Nestor dele lá do Sub-17, pô. Esse moleque aí, que tá aí chutando a falta aí, que vocês estão falando que foi melhor que o Daniel Alves, é desde lá de trás que ele faz isso na base. Pô, esse cara aí que tá cobrando escanteio, cota, Militão. Pô, Militão na base ele jogou de volante, jogou de zagueiro, no profissional que ele foi virar lateral. Então antes disso ele já tinha potencial, ô filhão. Não é no profissional. Aquele moleque, sabe o Brenner, que tá marcando gol pra caramba? Não é. Ô, nossa, veio um moleque da base. Não, esse moleque no Sub-17 estourou, no Sub-20 jogou bem ali, quer dizer, já foi subindo pro profissional, né? Eu acho que ele jogou algumas partidas no Sub-20, que eu lembro até que uma época que ele desceu pra base, que ele jogou no Sub-20, Sub-23, né? Sub-23 ou foi Sub-20? Não lembro, enfim. Mas falando sobre isso, o São Paulo precisa ter uma agressividade e uma construção de carreira para esses jogadores. Pô, o Lucas Sena, que é um jogador que ele tem um potencial bom, tá? Não vou dizer que ele é o novo Daniel Alves, mas ele tem um bom potencial. Cara, como que você não tem uma... Você já não tem uma postura junto a esses moleques? Pô, o moleque não tem plano de carreira dentro do São Paulo. Pra que ele vai querer ficar no São Paulo? Pô, eu vou ficar no São Paulo pra quê? Eu vou ser titular quando? Eu vou ser não sei o que quando? Quando que eu vou subir? Como que é meu plano de carreira aqui dentro do São Paulo? Sabe? Cadê os planos de carreiras do Antony? Antony, duas temporadas, uma temporada como titular absoluto, foi vendido. David Neres, 8 jogos, foi vendido. Militão, alguns meses, foi vendido. Cara, tá no YouTube esse vídeo. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar não. Pô, meu,
Tá de brincadeira, meu, com minha cara? Vocês estão de brincadeira. Olha pra minha cara, vocês estão de brincadeira com minha cara? É esse o tipo de amadorismo que eu falo do São Paulo sempre. Cara, são coisas simples que uma pessoa que não estudou, eu particularmente, eu não estudei direção de futebol, eu não estudei marketing, eu não estudei todas essas coisas. E, cara, eu tenho ideias melhores do que esses caras que estão lá, sabe? E, cara, essa ideia pra mim é simples. Se você tem um plano de carreira pros moleques. E parece que não é, sabe? Parece que o Rodrigo Nestor tá no sub-20, aí nós vamos subir pro... Não, você tem que ter um plano de carreira pra esse jogador. Você tem que... Pô, em quanto tempo que eu vou te vender se você subir pro profissional? Tá? Quanto tempo você tem que ficar no profissional? Você já tem que ter esse plano de carreira não só com o jogador, mas lógico, conversar com o jogador, atraí-lo. Atraí-lo. Você sabe qual é a importância de um diretor de futebol chegar pro jogador e falar assim, ó, eu quero que você seja gigante nesse clube. Eu quero que você tenha uma carreira longínqua nesse clube. Longínqua, eu não tô falando aqui de 20 anos não, como o Rogério Ceni foi 25, tá? Tô falando de 3, hoje isso já é longe, tá? 3 anos no profissional, 4 anos no profissional, depois você vai pra Europa. Você sobe ali com, sei lá, 17, 18, 20 anos, 21. Você fica 2, 3 temporadas. O que não pode é ficar 8 jogos. Me desculpa, não dá. São Paulo, não dá. Vocês precisam ter um plano de carreira pros seus jogadores. Vocês precisam ter metas para esses jogadores da base. Não é só jogar o menino lá e falar assim, depois, se você subir pro sub-20, se acontecer isso, se acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Sabe? Não, não é desse jeito. Você tem um plano. Qual é o potencial desse jogador? Onde ele pode chegar? Ele pode ser profissional? Tá, no próximo o sub-20, você acha que ele tem potencial para ir bem no sub-20? Às vezes o garoto ele não vai bem no sub-17 e estoura no sub-20. Às vezes ele não vai bem no sub-15 e estoura no sub-17. Ou às vezes mesmo ele vai bem no sub-17 e não vai bem no sub-20. Mas qual é o plano de carreira que você tem pra ele? São Paulo, você precisa ser agressivo. Não pode faltando um ano de contrato para um jogador do potencial do Rodrigo Nestor, você ir correr atrás agora. Não pode um jogador do nível do Senna, um bom jogador, ir embora. Não pode um jogador do nível do Militão, faltando 4 meses para acabar o contrato, você ser obrigado a vender. Você não pode, agora nem falando de contrato, não pode um jogador do nível do David Neres, que tinha um potencial gigantesco, você vender em 8 jogos. Ele não, cara, ele não deu, ele não voltou as questões de clube, de dentro de campo pro São Paulo, ele não voltou. Ele só jogou na base, ele jogou 8 jogos. 8 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso vai além. Isso já vai para uma questão financeira do clube que se precisa melhorar. E eu faço vários vídeos falando sobre isso, que se precisa melhorar, colocar as contas em dias, para não ser obrigado a vender o jogador. Não é que não tem que vender, é que não seja uma obrigação a qualquer custo. É isso que eu cobro pro São Paulo Futebol Clube. E tenham, para vocês diretores, dessa gestão e das próximas que virão. Para vocês que são estudados, né? Para vocês que têm cursos superiores, têm cursos de não sei o quê. Cara, profissionalismo para de ser amador. Amadorismo chega. No nosso futebol nós precisamos de profissionalismo. E o futebol brasileiro só cai. E outra coisa, que eu venho falando isso em outros vídeos. Do nível do futebol da base. Lucas era melhor do que o David Neres, tá? David Neres era melhor que Antony. E Antony é melhor do que o próximo que vai vir. O nível só tá caindo, por quê? Porque a cada momento você obriga, quer dizer, os que já vieram, né? Que foi o Paulinho, que foi o Elinho. Sabe por quê? Porque você tá obrigando o Elinho a jogar e já ser o craque do time. Isso não tem que ser uma obrigação. Ele tem que subir com naturalidade. Ele tem que jogar com naturalidade. Ele não pode jogar com toda essa pressão que está nas costas dele. Ah, não quer pressão, não vem pro São Paulo. Cara, é um moleque de 19 anos, de 18 anos, 17 anos. Pensa o seu filho e jogar num clube com toda essa pressão. Isso se desenvolve, se muda, tá? Se melhora. E o São Paulo não melhorou isso nos últimos anos. Isso é uma cobrança técnica. Se for por paixão, quer que eu fale por paixão? Porra, ferre-se esses jogadores. Quer que eu fale por paixão aqui? Só o São Paulo que importa, só o título que importa. Só ganhar amanhã que importa. Ganhar hoje, né? Que é contra o Lanús que importa. Se for pra falar desse jeito, cara, eu seria mais um. Não, eu tô aqui pra fazer uma análise. Eu não tô aqui pra ficar, ai, fora Diniz, ai, seu lixo, você perdeu outro jogo, ai, você não sei o quê. Não, não tô aqui pra isso. Tô aqui pra fazer uma análise. Ai, Raí, não sei o quê. Não. Faço uma análise o porquê, o do quê, quando, o como. Sim, entende? Então era só isso que eu tinha pra falar pra vocês e pra direção do São Paulo. Seja agressivo
com a carreira desses jovens jogadores. Seja agressivo não só com a carreira desses jovens jogadores, porque se eles estourarem, quem estoura é o São Paulo também, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Salve, salve família.